Fala galerinha, beleza? Professor de História Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre os indígenas no Brasil. Então, quem por um acaso não lembra, né, do filme Tainá, né, que era uma menina índia que vivia na Amazônia e ela começa a ter contato com outro, né, com a cultura da cidade grande. Então, esse filme ele retrata muito bem um pouco, né, da história dos povos indígenas aqui no Brasil. Então, e para nós entendermos, né, sobre um pouquinho, né, como se formou as tribos indígenas no Brasil, né, os primeiros habitantes das terras brasileiras, e também falarmos um pouquinho da história, né, do filme Tainá, nos acompanhe nesta aula, beleza? Então, vamos nessa. Então, e antes de nós começarmos, né, a nossa aula de hoje, vamos, né, estruturar o nosso conteúdo, vamos entender como é que o nosso conteúdo vai estar estruturado para hoje. Objeto de conhecimento, ou seja, é aquilo que nós vamos estar estudando hoje, é o quê? Os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos e costumes sociais. Competências e habilidades, identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, Oriente Médio e nas Américas. No caso, o nosso foco hoje é a América, tá? Mais particularmente o Brasil. Distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades. Conhecendo sítios arqueológicos do Espírito Santo e ressaltando a importância dos estudos sambaquis e demais registros das sociedades e povos pré-colombianos. Tá certo? Então, essa aí é a estrutura do nosso conteúdo. Então, bora para a aula. Então, pessoal, vamos lembrar, né, que o homem chegou ao continente americano por diversos caminhos e há muitos anos atrás, né, há milhares de anos atrás. Né, vamos lembrar que dos vários caminhos, né, que de acordo com a ciência o homem teria tomado para chegar à América, os dois mais aceitos são o do Estreito de Bering, tá? Essa região aqui, como vocês podem observar, né, os primeiros hominídeos, né, teriam surgido no continente africano, migrado para a Europa, Ásia, cruzando o Estreito de Bering, povoando a América do Norte e chegando até a América do Sul. E a segunda rota mais aceita é a transpacífica, tá? Saindo aqui de regiões aqui da Ásia, migrando para a América do Sul. Então essas são as duas rotas mais aceitas, né? Nós vimos aí em aulas anteriores sobre, né, a chegada do homem ao continente americano. E lembrando, né, que no Brasil foram encontrados vestígios dos primeiros habitantes em diversas regiões do país, tá certo? Por exemplo, nós podemos... Então aqui nós vamos ter os paleoíndios, tá? Os paleoíndios, que por volta, né, de 12 mil anos atrás, o Brasil era habitado por esses povos, né, chamados de paleoíndios, e eles fazem parte, né, da chamada pré-história brasileira. E eles eram pescadores, né, coletores e caçadores, tá certo? E além disso, né, aqui nós temos aqui alguns vestígios deixados por esses povos no decorrer, né, do tempo, né? Esses vestígios são, né, de milhares e milhares de anos. E olha só, muitos desses vestígios eles são preservados nos sítios arqueológicos, que são essas áreas, né, que são demarcadas por arqueólogos, onde são encontrados, né, evidências de presença humana, principalmente, né, nesses locais. No Brasil, nós temos vários sítios arqueológicos. No mapa aqui nós estamos destacando 5 principais, que é a Terra Preta da Amazônia, tá? Que fica no Amazonas, o Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, o Santa Helena, no Mato Grosso do Sul, Lapa Vermelha, tá? Em Minas Gerais, onde teria sido encontrado, né? Onde foi encontrado o crânio de Luzia, tá? Que é considerada a primeira brasileira. E no litoral do Rio de Janeiro até Santa Catarina, nós temos aí, né, os sambaquis, tá? E os estudos dos sambaquis, que nós vamos ver mais adiante que foram os sambaquis, os estudos sobre eles fazem parte, né, da gênese da arqueologia brasileira, tá certo? Então, pessoal, sabia que aqui no Brasil existia animais gigantes, tá? Animais de grande porte do período pré-histórico? Então, esse período aí nós vamos chamar de megafauna brasileira, tá? Essa megafauna,
é o que? É um conjunto, né, de animais de grande porte, muitos deles, aliás, todos, né, já extintos, que conviveram com seres humanos na pré-história. Ah, mas foi o dinossauro? Não, não foi o dinossauro, tá? São outros animais. Por exemplo, no Brasil foram encontrados fósseis de megafauna que conviveram com os paleoíndios entre 12 e 4 mil anos atrás. Como que, por exemplo, nós vamos ter aqui o bicho preguiça gigante, e aqui nós temos aqui alguns exemplos de outras espécies que faziam parte, né, dessa megafauna, tá? Desse conjunto de animais de grande porte que passeavam, né, e habitavam os territórios que hoje nós conhecemos como o Brasil. Então, pessoal, quem eram, afinal de contas, os sambaquis? Os sambaquis eram grupos humanos, tá, que habitavam o litoral brasileiro, especificamente do Rio Grande do Sul, ao Espírito Santo, que em tupi significa, sambaqui em tupi significa amontoado de conchas. Provavelmente você já passou por algum amontoado de conchas em algum lugar e não percebeu que aquilo ali eram vestígios de sambaquis. Ah, mas como assim? Eles, para quem não entende, né, da área, para quem não é um arqueólogo, para quem não é um especialista da área, eles são muito difíceis de identificar realmente. Sabe por quê? Olha aqui, tá? Esses sambaquis no balneário de Camacho, em Jaguaruna, em Santa Catarina. Tá vendo? Esses amontoados aqui. Então, esses amontoados aqui são sambaquis, foram feitos por esses povos. Mas afinal de contas, quem eram esses sambaquis? As principais características deles eram que acampavam perto dos mangues, tá? Caçavam animais de pequenos portes, tá? E coletavam frutos silvestres. A alimentação deles era básica, né? Era constituída basicamente ali de moluscos e peixes que viviam no litoral, então a pesca era uma das suas principais atividades. Construíam utensílios de pedra lascada e polida, tá? E com ossos de animais. E as conchas eram sempre depositadas, os restos, né, de comida e de animais mortos, eram depositados sempre no mesmo local, tá? E com isso formavam que uma grande elevação. Ali eles erguiam as habitações, sepultavam os mortos e também faziam as fogueiras. Então esses locais aqui, que eles acabavam formando com restos de comida, restos de conchas, acabavam sendo o quê? Os locais de suas moradias, onde eles sepultavam os mortos e também eles faziam essas fogueiras. Uma forma, né, de nós entendermos, né, a formação, né, dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus, os pesquisadores analisam o idioma desses povos. E aí nós temos, né, dois troncos linguísticos, que são o tupi e o macro-G, tá? Então são esses dois aí as classificações dos troncos linguísticos dos povos que habitam o Brasil. Tá? O tupi pertence ao tronco tupi e à língua dos indígenas. Tá? Era o arara, o guarani, o potiguara, o tupinambá, entre outros grupos indígenas que vão adotar a língua tupi, né? Que vão falar a língua tupi. E por volta de 2.000 anos atrás, migraram para outras regiões do Brasil, ocupando principalmente o litoral. Tá? Essa região aqui que nós podemos observar. Ó. Percebam que eles vão sair daqui, dessa região, vão rodear, ocupando principalmente o litoral aqui. E também nós vamos ter o povo macro-G. O macro-G eram os antigos ocupantes do litoral antes da chegada dos tupis. Tá? Quando os tupis chegam, nós vamos ter um confronto, né, um conflito entre tupis e os macro-Gs. Tá? E com a perda, os macro-G começam a migrar para o interior e onde eles vão ocupar principalmente a região sul do Brasil e o Planalto Central, nessa região aqui, onde hoje é o Distrito Federal, Goiás, tá certo? E os principais povos, né, do tronco linguístico do macro-G são o Kaiagang, o Xokleng, Chavantes, o Bororô e o Kayapô, tá? Esses são os principais grupos, né, os povos indígenas da linha, né, do tronco linguístico macro-G. E da língua tupi, nós vamos ter o arara, o guarani, o potiguara e tupinambá como os principais grupos do tronco linguístico tupi. E os povos, né, da região amazônica,
tá? Essa região essa região amazônica, né? Ela é habitada por povos indígenas milhares de anos antes da chegada dos europeus. E pesquisas apontam, né, que havia cerca de 5 milhões de pessoas que se formaram na região amazônica, tá? Entre eles, né, estão os Marajoara e os Tapajós, tá? Quem são esses grupos? Os Marajoara habitavam, né, a ilha de Marajó, no foz do rio Amazonas. Dominavam técnicas de manejo de água e construíam suas aldeias na beira dos rios. E em épocas de cheia, deslocavam-se para grandes aterros, tá, chamados de tesos. Tá? Aqui, ó, aqui nós temos uma arte, né, um artesanato marajoara. E nós vamos ter também os Tapajós, que viviam na região próxima ao rio Tapajós. Tá? Praticavam a agricultura, principalmente a mandioca e o milho, e realizavam trocas comerciais com povos da região e também produziam cerâmica. Tá? Aqui, ó, um exemplo, né, da produção ceramista, né, dos Tapajós. E olha só, o interessante é que essa arte, tanto a arte marajoara quanto a dos Tapajós, quando os europeus entram em contato com esses povos e começam a conhecer um pouco da sua cultura, essa arte marajoara e Tapajós vão impressionar os europeus, tá? Devido à complexidade, né, dessas obras e da forma delas também. Algumas desses artefatos estão em museus, sendo expostos em museus na Europa, que foram levados pelos europeus, né, na época da colonização, daqui do Brasil para a Europa. Tá certo? E a aula é a questão da diversidade cultural indígena na atualidade. Nós sabemos que com a chegada dos portugueses ao que nós chamamos hoje de Brasil, muitos povos indígenas foram dizimados durante a colonização portuguesa e outros, né, continuaram, né, os que conseguiram sobreviver e continuaram vivendo no Brasil. Estima-se que no momento da chegada dos portugueses ao Brasil, existiam cerca de 3 a 5 milhões de indígenas habitando as terras brasileiras. Hoje, a população indígena, quando eu me refiro à população indígena, é aquela população que vive ainda em aldeias. Tá? Essa população indígena, na atualidade, ela não chega a 500 mil pessoas. Tá? Então, e os povos indígenas aqui no Brasil, eles apresentavam uma grande diversidade cultural. Porém, a gente, né, utiliza um nome genérico, que é chamado de índio. Tá? Mas antes de nós falarmos dessa questão, quando os europeus também chegaram aqui, vamos lembrar que, né, os europeus, durante a colonização, os portugueses, vão alterar o modo de vida dos povos nativos. Tá? Vão obrigar os indígenas a adquirirem, a aprenderem o português, que nós falamos hoje, tá? Vão obrigá-los a adquirir, né, a incrementar, a associar ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, a religião cristã. E também, né, muitos desses povos que não utilizavam roupas, andavam nus ou seminus, a passarem a utilizar roupas, né? Então, é esse processo em que um povo ele adquire hábitos e costumes de um outro povo, ele é chamado de aculturação. Tá? Então, os indígenas no Brasil, eles passam por um processo de aculturação. Tá? E o filme Tainá, por exemplo, ele mostra muito bem essa questão, né? Onde tem um contato da Tainá, que era uma criança indígena, com o Joninho, que era um menino, né, da cidade grande. Então, é aquela questão do mostra de ter que conhecer os valores do indígena e os valores da cidade grande. Então, esse processo de aculturação, ele mostra muito bem no filme. Vou colocar aqui umas cenas, a gente vai ver essas cenas, né, do filme Tainá, né, mostrando justamente o guerreiro. TG vai falar com os espíritos da floresta. Ei, não pode? Por que não pode? Menina não pode brincar com arco e flecha. Por que a menina não pode?
Tainá é guerreira, não erra a flecha. Menino cameludo! Tá vendo por que a menina não pode? Você pensa que laptop dá em árvore, é? Que é laptop? Né, mostrando justamente essa questão. Então, agora, por que o termo índio, ele não representa, né, ele não reconhece a diversidade cultural dos povos nativos da América? Então, vamos lembrar que esse termo índio, ele foi dado por Cristóvão Colombo, quando Cristóvão Colombo, na sua viagem, que ele queria chegar até a região das Índias, tá, lá na Índia, lá na Ásia, e quando, né, ele queria tomar a rota do Oriente do Ocidente para poder chegar ao Oriente, tá? Ele acreditava que a Terra, na sua forma esférica, então ele poderia dar a volta, porque o continente africano ele não podia contornar porque já era uma rota portuguesa. Então, nessa questão, quando ele chega à América, que até então o europeu não conhecia, ele pensou ter chegado aonde? Na Índia. Então, no primeiro contato que ele tem com os povos nativos da América, ele vai chamar os povos nativos de índios, tá? Como se fosse assim, pegar um grupo de pessoas e falar assim, é tudo índio. Ou seja, dá a entender que está se referindo que é todo mundo igual. Mas como nós podemos observar aqui na imagem, nós podemos observar o quê? Através dos traços culturais, a diferença étnica cultural dos povos indígenas, tá? Tanto é que o termo correto, tá, é indígena, que significa nativo, aquele que é da terra, tá? Então o termo índio, para falar, tá errado, tá? O termo índio ele tá errado no seguinte ponto, de uma forma, né, de se classificar grupos diferentes, tá? De indígenas. Para utilizar esse termo tá errado. Tá? O termo correto é o indígena, que significa nativo, aquele que é da terra, aquele que pertence àquele determinado local. Tá certo? Então, pessoal, nós estamos chegando aí ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá certo? E lembrando, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu joinha aí, promover, né, o nosso canal, né, divulgue para os seus colegas, seus amigos, tá certo? Me ajude a promover o canal. Beleza? Então, espero terem ajudado vocês e até a próxima.